Prefeito eleito de São Vicente, Caio Amado, obrigado por participar aqui do Orla TV, o canal do Jornal da Hora na internet, aqui na redação do Jornal da Hora. Parabéns pela vitória, boa sorte, que o sucesso da sua gestão é o sucesso da cidade de São Vicente. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, que a gente possa agora representar a vontade, o interesse de todos os vicentinos e levar esperança e bom trabalho para todos os cantos da nossa cidade. Muito obrigado. Caio, como tem sido a transição do governo com o atual prefeito, que aliás é aquela da reeleição e saiu da disputa logo no primeiro turno? Ela tem sido tranquila? Como é que o senhor avalia a transição de governo? Legal, os primeiros gestos têm sido bastante positivos. A gente tem percebido que enfim, fez uma ligação, parabenizando, se colocando à disposição, e ontem a gente teve a oportunidade aí de se encontrar no gabinete da prefeitura e fazer uma primeira passada aí de que as portas estariam abertas, as equipes já têm se encontrado para poder colher todas as informações que permitam que a gente tenha um início de ano ciente de todos os problemas, contratos a vencer, todas as situações ali emergenciais da cidade. Então, nesse primeiro momento, nos primeiros gestos tem sido tranquilo, mas tem um trabalho aí de alguns dias úteis pela frente. O desafio maior de tudo isso é que o calendário eleitoral mudou, a eleição foi para o segundo turno e é uma transição que antes tinham 3 meses para se fazer, a gente está tendo um mês corrido, estamos falando de 20 dias úteis, menos que isso, e olhe lá. Prefeito, quais serão as suas primeiras medidas a partir de 1º de janeiro? A gente sabe que janeiro é um mês que a cidade sofre muito, a Baixada toda sofre, São Vicente sofre muito com a falta de chuva e falta de infraestrutura. Então a gente precisa de uma força-tarefa, precisa estar ali sob vigilância para encarar de frente os desafios das enchentes, né? E isso é algo que a gente vai precisar fazendo limpeza, manutenção, numa grande força-tarefa pela cidade. Isso não é simples, mas entendo que esse é um dos desafios. O outro desafio é começar a dar uma organizada e dar a nossa cara de gestão profissional para a cidade. Isso começa fazendo uma organização da prefeitura, uma organização dos serviços públicos, buscando fazer uma central de inteligência com os dados da cidade para que a gente consiga atender melhor o cidadão. O foco de uma prefeitura tem que ser sempre o cidadão, atender bem aquele cidadão que chega ali precisando de um apoio. Então, o nosso objetivo vai ser fazer uma mudança da gestão para ser voltada às pessoas. Prefeito, São Vicente sofre com problemas crônicos e históricos e também sofre com a falta de recursos para fazer investimentos de monta que consigam resolver, solucionar esses problemas históricos. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor espera aumentar a arrecadação no município e também como reduzir a inadimplência, que chegou até a 60% em relação ao IPTU. Legal. Nós temos um plano de desenvolvimento para a cidade que tem um olhar para curto, médio e longo prazo. Não é simples, principalmente em plena pandemia, você conseguir incentivar cada vez mais o desenvolvimento econômico de um município. Mas a gente entende que a cidade tem alguns caminhos, alguns gatilhos que a gente pode explorar, seja no comércio, seja no turismo. E numa perspectiva de maior prazo, médio para longo prazo, a atração de mais empresas para a cidade, em espaços que a gente precisa organizar, regularizar para que possa receber. Dentro de um cenário como esse, a cidade se desenvolve e, paralelo a tudo isso, a gente precisa ter uma melhoria da gestão na cidade que vai permitir com que as empresas que estão na cidade se interessem em ficar. Desafios como, por exemplo, emitir nota fiscal, isso não pode ser um impeditivo, senão você afasta o empresário, o microempresário da cidade, ele vai para outros cantos. Organizar a gestão, tornar São Vicente mais seguro, então tornar São Vicente mais atrativa, mais iluminada, mais bem cuidada, faz com que o comerciante, o empresário se interesse em investir na cidade. Ele investe na cidade, ele gera emprego, ele gera renda, aumenta a arrecadação e a cidade consegue se construir melhor. Agora, isso é algo que se constrói um dia depois do outro, não são soluções que surgem do dia para a noite, então a gente tem um plano para fazer isso acontecer. Paralelo a isso, a gente quer ter sempre um bom diálogo com o governo estadual e com o governo federal, foi algo que eu disse durante toda a eleição, um prefeito tem que ter uma postura institucional de bom diálogo com os outros entes federativos, com o governador, com o presidente, sempre visando o objetivo de tirar os bons projetos que a gente tem do papel. Falando sobre a relação com os governos estadual e federal,
quais os pleitos que o senhor pretende encaminhar junto ao governo do estado e junto ao governo federal? A gente entende que a cidade tem grandes desafios na área de infraestrutura, né? A questão das enchentes é um dos problemas que mais mexe com o orgulho do vicentino, com a dignidade do vicentino. Então, esse é um desafio que eu trouxe para a minha vida, um desafio de uma década. Quem diz que resolve a questão das enchentes em 4 anos e, enfim, isso é surreal, porque são problemas de infraestrutura, são problemas de conscientização, são problemas de drenagem, enfim, da cidade, que não se resolve de uma forma simples, mas se dá um start, se começa a resolver. E isso a gente tem como desafio, sim, de conseguir, por exemplo, as tais devidas comportas que a cidade precisa. Só na área insular a gente está falando de 13 comportas, sabe? Então, esses desafios a gente precisa da parceria do governo estadual e federal. E o ponto positivo é que cada vez mais a política de saneamento tem entrado em pauta, principalmente aí no governo federal, mas no governo estadual também tem entrado em pauta, entendendo que questão de esgoto, de água, é uma questão de dignidade, e isso tudo acaba complementando uma ideia que a gente tem de avançar num plano de macro e micro drenagem para São Vicente e tirá-lo do papel. Tem que atualizar esse plano, tirá-lo do papel para que a cidade comece a respirar outros ares, comece a ver a mudança de fato acontecendo. Não é algo simples? Claro que não, mas é algo que a gente tem que enfrentar nessa próxima década. Perfeito. Como vai ser a relação com o Legislativo de São Vicente, na medida de que apenas 4 dos vereadores eleitos foram pela sua coligação, os demais representaram outras candidaturas? Como é que vai ser essa relação? Vai ser possível fazer uma negociação sem que isso implique em loteamento de cargos no governo? Eu entendo que o Executivo e o Legislativo, até como a própria Constituição diz, tem que ter uma relação, enfim, autônoma, independente, mas sempre com harmonia, né? E isso é muito importante. O Legislativo tem um papel importante de representar os interesses do cidadão e a gente espera que os vereadores sejam sempre ativos ao ponto de nos ajudar, nos auxiliar por todos os cantos da cidade, sendo os olhos de um governo, vendo o que está funcionando, o que não está. Isso é muito importante. Agora, a nossa relação tem que ser de parceria pelo bem da cidade, tem que ser de bom diálogo pelo bem da cidade. Eu respeito muito o Legislativo. A gente, graças a Deus, elegeu 4 vereadores na nossa base, mas hoje todos são vereadores da cidade e a gente precisa construir junto as maiorias necessárias em torno dos bons projetos. A gente vai estar sempre buscando isso, construir as maiorias em torno dos bons projetos. E eu tenho certeza que com essa Câmara renovada, com todas as oportunidades que a gente tem de apresentar uma proposta boa para a cidade, os vereadores vão estar interessados em construir esse cenário de desenvolvimento para São Vicente. Perfeito, estamos em dezembro de 2020. Daqui a 4 anos, que resultado o senhor espera ter alcançado e apresentar para o morador de São Vicente, em termos mesmo de uma grande obra, alguma coisa nesse sentido? Veja, eu entendo que o povo vicentino precisa ter o seu orgulho recuperado, eles precisam ter um sentimento de que a cidade está avançando. Então, o nosso desafio é justamente esse, de conseguir oferecer um serviço bom para as pessoas, recuperar a credibilidade do governo ao ponto de que elas falem, não, poxa, as coisas estão começando a melhorar, está funcionando. E isso para a gente é o principal desafio. Eu quero ver a saúde mais perto da casa das pessoas, eu quero ver uma cidade mais segura, eu quero ver uma cidade bem iluminada, que faça com que o cidadão se sinta bem ao sair de casa, eu quero ver uma creche atendendo bem, sabe, as escolas das crianças em boa qualidade para receber, a merenda boa no prato da criança, o uniforme chegando no prazo certo. No fim das contas, o que as pessoas querem, o que todos nós queremos é poder sair de casa, ter uma oportunidade de trabalhar, cuidar bem da nossa família, ter uma creche boa para as crianças e, se ficar doente, ter um bom atendimento. O que as pessoas querem é muito simples. Cabe agora a gente, enquanto governo, cuidar bem da nossa cidade para entregar isso e daqui a 4 anos inspirar as pessoas a voltarem a acreditar no governo de São Vicente. Amado prefeito eleito de São Vicente, obrigado pela sua entrevista, boa sorte. E espero contar com a sua participação outras vezes aqui no Orla TV, o canal do Jornal da Orla na internet. Muito obrigado pela oportunidade, estarei sempre à disposição do Jornal da Orla, do Orla TV, para que a gente possa ter esse bom diálogo.